Olá, meu nome é Carlos Anderson e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a história de Pierre de Fermat, que é um matemático bastante importante, porém ele não foi tão participativo quanto outros, mas a sua genialidade deixou a impressionar bastante. E agora eu vou falar um pouco, sobre a sua formação, onde Pierre de Fermat nasceu e um pouco mais sobre ele. Bom, a maioria dos ramos da matemática, em especial da geometria analítica e aritmética, elas foram estudadas por milhares de anos. Ou seja, as coisas que a gente tem hoje, elas foram estudadas por bastante tempo. E outras matérias, como cálculo, probabilidade e geometria analítica, elas foram desenvolvidas mais recente. Então, se você viajasse no tempo até o início do século XVII, você acharia as coleções de matemática das livrarias relativamente menores. Isso tudo estaria prestes a mudar. E uma das pessoas que ajudariam a mudar não era um matemático. Pierre de Fermat, embora ele seja um matemático, ele não é de fato uma pessoa que dedicava-se ao máximo à matemática. Então, quem foi Pierre de Fermat? Ele nasceu na França, na primeira década do século XVII, em 17 de agosto de 1601. Então, ele passou sua infância na região de Basca, na França, e pois como vocês podem notar aí no mapa, ela era bem pertinho da Espanha, então ele tem um pouco de história também com a França. E Pierre de Fermat foi um matemático e um cientista. Então, iniciou seus estudos no monasteiro franciscano de Grisfield. Seu pai, ele era um mercador, então isso lhe proporcionou uma educação bem privilegiada comparada a muitas pessoas. Mas você pode estar se perguntando, o que é um mosteiro ou monastério? É um edifício de habilitação, oração e trabalho de uma comunidade de monges e freiras, e é constituído fora da malha urbana da cidade. Ou seja, é um canto onde é mais religioso para as pessoas, então elas aprendem mais. É como se fosse uma escola mais religiosa, só que com os conceitos da educação que a gente tem hoje. E ele matriculou-se na Universidade de Toulouse. Então, como até dito anteriormente, ele teve uma educação bem privilegiada, né? Porque seu pai era um rico mercador. Então, ele se formou primeiro em direito e depois em matemática. Fermat, ele seguiu sua carreira no funcionamento público, ou seja, ele era mais um servidor público, porque ele se formou em direito, né? Então ele era um advogado e depois ele passou, como aí ó, em 1652, ele foi promovido a juiz da Suprema Corte Criminal do Departamento de Toulouse. Então, Fermat, ele não era uma pessoa 100% dedicada na matemática. Ele fazia isso mais como um hobby, algo como algo quando tinha tempo livre, mas não deixa de ser uma pessoa bastante importante para a matemática. Então, depois de eu apresentei, algumas informações sobre Pierre de Fermat, sua formação, seu local de nascimento e entre outros, a gente pode se perguntar quando o seu amor pela matemática foi despertado. Pierre de Fermat ele foi formado em matemática, porém o seu amor não era tão grande antes de conhecer as teorias de Diophantine ou os livros dele. Então, a aritmética, né, que é o nome do livro, ele foi composta de 13 livros, ou seja, ele não era só apenas um livro ou um pequeno livro, ele era um livro bastante diverso, então é porque ele era composto de 13 livros. A aritmética de Diofanto é um trabalho completamente diferente dos demais gregos daquela época. Daquela época. Ele assemelha ao trabalho dos babilônios. Para quem não sabe quem foi os babilônios, né, eles foram bastante conquistadores, tanto nas terras como também eles tiveram grandes feitos na matemática. Então, o interesse de Pierre de Fermat pela matemática ela se iniciou com a leitura desse livro, de Diophantine. Obra que seria responsável pela divulgação de um dos maiores problemas matemáticos que o mundo conheceu.
Então, como é composto esse livro? Né? Vamos trazer algumas coisas que até para vocês podem ser interessantes e algo que vocês já viram. No primeiro livro, há 39 problemas, dos quais 25 que envolvem equações do primeiro grau. Ou seja, acho que se você pegasse, pesquisasse e tiver conhecimento sobre equações de primeiro grau, você pode, acho que talvez conseguir resolver alguns exemplos de equações de primeiro grau. E há 14 problemas de equações do segundo grau. O segundo grau já é um pouquinho mais complicado, mas não deixa de ser da área de conhecimento de maioria dos matemáticos hoje, né? Como você também cursa matemática. Então, seria bom dar uma olhada se você se interessar. E o mais famoso problema de um desses livros é encontrado no de número 8. Foi em uma cópia do livro da aritméticas, na margem desse problema de número 8, no qual se achava descritas as infinitas soluções da equação, esta que eu vou mostrar agora a vocês. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, que vocês podem é, lembrar como a equação de Pitágoras, né? Então, Pierre de Fermat, ele escreveu o seguinte, que está descrito aí na tela. Por outro lado, é impossível separar um cubo em dois cubos, ou uma biquadrada em duas biquadradas, ou, em geral, uma potência qualquer, exceto um quadrado em duas potências semelhantes. Eu descobri uma demonstração verdadeiramente maravilhosa disto, que todavia esta margem não é suficiente para grande para cabê-la. Então, o que Pierre de Fermat ele fazia na época que lia os livros de aritmética? Ele não provava porque ele disse que era muito fácil. Então, e você sabe, se você tiver algum conhecimento sobre matemática um pouquinho avançado, que para provar certas coisas a gente demora horrores de linha. Porém, Pierre de Fermat, ele falou isso sobre algumas equações, alguns problemas daquela época, que eram tão fáceis que ele não tentava escrever. E as que eram pequenas, ele fazia e colocava nos livros, nas margens do livro. Se você olhar um livro qualquer e dar uma olhada nele, você vai ver que ele tem margens, né, que é para você passar folhas. Então, Pierre de Fermat, ele escrevia as respostas, as demonstrações nessas margens. Então, o que ele fez? Ele achou que era tão grande assim, né? Tipo, não tão grande, mas que não cabia nas margens, então ele não iria provar. A gente não pode culpá-lo, né? Porque ele não era um matemático 100% das vezes, ele fazia mais isso para passar o tempo ou algo como um hobby. Então, Pierre de Fermat, embora ele tivesse bastante genialidade, ele não fazia as demonstrações. E essas demonstrações demorou anos para as pessoas acreditarem que era verdade. Então, se a gente pegar o x e o y e o z também, né, e colocar um 3 ali em cima dele, na potência, não vai dar certo. Você não vai conseguir achar nenhuma equação que satisfaça esta possibilidade. E Pierre de Fermat, ele disse isso. Ele afirmou que é impossível achar solução para x a terceira mais y a terceira igual a z a terceira. Do mesmo jeito, x a quarta mais y a quarta igual a z a quarta. Então ele diz que é impossível achar x e y tais que satisfazam isso. E esta afirmação de Pierre de Fermat só foi realmente demonstrada em 1995 pelo matemático inglês Andrew Wiles. Então, a influência de Pierre de Fermat ele foi limitada pelo fato de ele não ter interesse em publicar suas descobertas, que ficaram conhecidas principalmente por suas correspondências a amigos e por sua cópia de aritmética de Fantino. Então, as coisas que a gente tem, que Pierre de Fermat provou, ou que ele achava verdadeiramente, que ele achava que era verdadeiro, ele simplesmente divulgou para amigos, ou
escrevia nas margens dos seus livros. Então, em suas cartas, ele descrevia ideias, descobertas e até pequenos ensaios. Era um matemático que gostava de trocar e resolver desafios. Não sei se vocês têm recorda disso, mas antigamente existiam bastantes duelos ou desafios matemáticos, onde você trazia um problema matemático. Vamos pensar em coisas mais simples, tipo eu trago uma equação de segundo grau para você resolver e você traz uma para mim. E se você conseguir, você ganha um desafio. Do mesmo jeito, se eu conseguir, eu ganho um desafio. Então, era na base isso, só que um pouco mais elevado, né? Então, Pierre de Fermat ele participava disso e gostava de trocar ideias com matemáticos. Como vocês podem ver na foto aí, né? Ele trocava ideia bastante com Pascoal. E ele é considerado o príncipe dos amadores, ou seja, o que é um amador? É uma pessoa que não é profissional naquela coisa, né? Ou seja, Pierre não era profissional naquilo, mas ele era considerado os príncipes dos amadores, ou seja, de todos os amadores daquela época, ele era o melhor. Então ele foi considerado esse príncipe dos amadores porque nunca teve a matemática como principal atividade de sua vida, dedicando-se a ela apenas em horário de lazer, mas embora ele fazia isso só em tempos de lazer, como já dito, ele foi considerado um dos maiores matemáticos do seu tempo. Ou seja, um cara que simplesmente fazia problemas matemáticos por diversão, por lazer, foi considerado um dos maiores matemáticos daquela época. E Fermat morreu no dia 12 de janeiro de 1665, em França, Castres, na sua casa, né? Então, Pierre, ele foi um advogado em tempo integral e também foi conhecido bastante por seus feitos na área de direito. Como também ele era um erudito geral e um excelente linguista, ou seja, ele tinha bastante informações sobre outras línguas. Quais foram as contribuições de Fermat, né? Recapitulando. Fermat ajudou na criação da geometria analítica em 1629, descrita em um trabalho não publicado, Introdução aos lugares geométricos planos e sólidos, ou seja, essa obra dele não foi publicada. Teve circulação apenas em forma de manuscrito e mostrava equações gerais da reta, circunferência e equações mais simples para as parábolas, elipse e hipérbolas. Acho que vocês ainda vão ter mais conhecimento sobre essas coisas e é bem interessante. Parte dessa obra, como seu mérito para estabelecer tangentes, foram usadas por cientistas como Isaac Newton. Então, as contribuições, né, de matemáticos foram se passando, como o de Pierre passou, até chegar Isaac Newton. E também ele contribuiu com a teoria da probabilidade, um ramo novo, assim, né, como vocês viram lá em cima, desenvolveu junto com Pascoal, que era um dos seus amigos que trocava cartas na época, enquanto trocava por correspondentes. Ambos determinaram as regras essenciais da probabilidade. Porém, esse não era o seu maior interesse. Apenas resolvia os problemas a respeito de probabilidades que lhe eram propostos por Pascal. Então, Pascal ele enviava certos problemas para Pierre para ver a opinião, para uma ideia, talvez. Então, seu maior interesse foi em teorias dos números e em jogos com números que ele criava e desafiava matemáticos a resolver. Então, como eu falei, ele gostava, né, de mandar desafios matemáticos para os outros resolver, como também gostava de receber por cartas. Foi dele também o estudo dos eixos perpendiculares, base das coordenadas cartesianas, cujo estudo é atribuído a René Descartes. Então, embora Pierre de Fermat não tenha muito seu nome posto em muitas coisas, mas ele contribuiu em várias obras, áreas da matemática. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos que assistiram até aqui. E, como um bom fã de Pierre, queríamos que as margens fossem mais largas.